E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica para o exame do CFC de vocês sobre um tema simples, mas que pode gerar alguma dificuldade, alguma confusão. Então, eu resolvi abordar e, claro, né, o objetivo é avaliar a questão, mas antes de analisar a aplicação na questão, é importante só tecer alguns comentários aqui rapidamente, que diz respeito à estrutura da demonstração de resultado do exercício, a DRE. Beleza? Então, esse também é um tema que ele é bastante cobrado no exame. Então, sempre tem uma questão ou outra em que a banca te dá um rol de contas e pede para você encontrar o lucro bruto, para você encontrar o lucro operacional, encontrar o lucro líquido. Enfim, então esse tipo de questão é bastante comum e justamente a banca quer que você saiba manejar as diferentes contas para encontrar cada um dos valores que são apropriados e que ela, enfim, está pedindo ali na estrutura da questão. Legal? Bom, então eu vou fazer uma primeira abordagem mais generalista a respeito da demonstração de resultado e depois a gente vai fazer a aplicação numa questão. Então, o primeiro ponto para destacar é que a gente tem um CPC que ele trata de temas, de pontos relacionados às demonstrações de resultado, à estrutura das demonstrações. Então, é o CPC 26. Então, lá tem disposições relativas, né, específicas à demonstração de resultado e também às outras demonstrações, que é importante que vocês deem uma boa lida, tá certo? CPC 26, dá uma olhadinha lá. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar é o seguinte, olha, a primeira linha da DRE é a receita. Mas essa receita, ela não é a receita bruta e posteriormente você vem, deduz os impostos e tal. A primeira linha da DRE já é a receita líquida, ou seja, a receita bruta deduzido de eventuais vendas canceladas, eventuais descontos incondicionais concedidos e tributos sobre a receita. Eu já tratei de um vídeo a respeito desse tema no canal, recomendo que você dê uma olhadinha lá, ele é bastante relacionado com isso que a gente vai conversar aqui. Tá certo? Então, o primeiro ponto importante, a receita, a primeira linha da DRE, receita líquida. Legal? Como que eu calculo o lucro bruto? Se vocês forem olhar os demais vídeos do canal, tem várias questões que eu já tratei desse ponto. Como que eu calculo o lucro bruto? Receita líquida menos o custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado. Tá certo? Então, essa informação, o lucro bruto, eu calculo exatamente pela diferença entre a receita líquida e o custo da mercadoria. Logo abaixo na sequência, então a gente vai ter receita líquida, CMV, lucro bruto. Na sequência a gente vai ter todo o rol de despesas operacionais da empresa, tá certo? Então todas aquelas despesas relacionadas à operação vão estar apresentadas ali, né? E uma vez que a gente obtém esse conjunto, esse somatório de despesas, logo abaixo a gente vai ter o lucro operacional. Então uma linha, né, específica ali com o lucro operacional da companhia. Então, eventualmente, é claro que tem algumas discussões teóricas sobre se é realmente apropriado utilizar como uma proxy de lucro operacional ou não, mas normalmente vocês vão ver associado a essa questão do lucro operacional o EBIT. Então, vai estar ali lucro operacional barra EBIT ou EBIT, né, dependendo da demonstração, da empresa que está elaborando a demonstração de resultado, tá certo? Então, o lucro operacional ele é bastante associado com o EBIT, né, que é o lucro antes, né, dos impostos e dos tributos, legal? Bom, logo na sequência, a gente vai ter as outras receitas e outras despesas da empresa, então são aqueles casos não recorrentes, né? Então, por exemplo, uma receita com venda de imobilizado da empresa ou uma despesa com venda de imobilizado também vai estar no cômputo dessas outras despesas e receitas. Eventualmente, você vai ter ali também, por exemplo, receitas não recorrentes como um aluguel que a empresa receba, enfim, que não seja uma receita financeira ou despesa financeira, mas também não seja operacional, tá certo? Tudo bem, logo na sequência, então a gente vai ter ali o lucro operacional associado ao EBIT, né, muitas vezes, mais ou menos as outras receitas operacionais ali, aquelas não recorrentes, né? E a gente vai ter na sequência o lucro antes do resultado financeiro, beleza? Daí, vejam, justamente a linha, né, o nome da linha, lucro antes do resultado financeiro. Logo na sequência, a gente vai ter exatamente a apresentação das receitas e despesas financeiras do período. É muito comum que isso seja apresentado de maneira líquida. Então você vai ter lá, ao invés de ter uma linha de receitas financeiras e outra linha de despesas financeiras, é muito comum que se apresente só o resultado financeiro líquido. Então, se for positivo, se estiver somando na DRE, é sinal que a empresa teve mais receita financeira do que despesa.
Se estiver diminuindo, ela teve mais despesa financeira do que receita. Legal? Então vejam lá o EBIT, né, o lucro operacional ou EBIT, mais ou menos outras receitas e outras despesas, lucro antes do resultado financeiro, logo abaixo o resultado financeiro, tá certo? E, né, descontando esse valor, a gente vai ter o lucro antes dos impostos, né, ou seja, lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Logo abaixo vai ser apresentado o valor da despesa com IR e contribuição social do período e, por fim, o lucro líquido da demonstração de resultado. Então, na essência, no geral, a estrutura da demonstração de resultado do exercício segue mais ou menos essa disposição. Claro que isso não é tão engessado, né? No mais das vezes segue essa estrutura, mas né, dependendo da empresa você vai ver uma diferença ou outra, né? A rigidez disso não é tão grande dessa estrutura, tá certo? Bom, então, mas é importante a gente conhecer né, o que compõe, principalmente os lucros, né, o que compõe o lucro bruto, o que compõe o lucro operacional, o lucro antes né, do resultado financeiro, o lucro antes dos impostos, porque esse tipo de tema é bastante cobrado nas questões do exame. Legal? Bom, vamos dar uma olhadinha numa questão e verificar como que a banca ela cobrou esse tema específico numa questão aplicada. Vamos dar uma olhadinha lá. Tudo bem, moçada? Estou aqui com a questão número 9 do exame 2017-02, diz o seguinte. Uma sociedade empresária apresenta as seguintes informações referentes ao período de janeiro a dezembro de 16, extraídas do seu balanço do seu balancete de verificação, em 31 de 12 de 16 das contas de resultado, referentes a operações continuadas. A gente tem um conjunto de contas aqui de resultado, vejam que despesas, faturamento, ICMS e tal. Considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com a NBC-TG 26, ou seja, o CPC 26, o valor do resultado antes das receitas e despesas financeiras a ser evidenciado na DRE é D. E a gente tem 4 alternativas. Tudo bem. Então, conforme eu comentei com vocês no vídeo, o primeiro passo que a gente tem que dar é calcular a receita líquida, né? Porque a receita da DRE é receita líquida. A gente tem aqui, ó, faturamento bruto de vendas de 400, mas a gente tem como deduções o ICMS sobre vendas e a gente tem ainda vendas canceladas, né? Então, na realidade, a nossa receita líquida ela é de 400 menos 48 de ICMS menos 10 mil de vendas canceladas, que dá quanto? 342 mil, beleza? Então, a nossa receita R$2.000. Na sequência, a gente vai deduzir o CMV, ou seja, custo da mercadoria vendida, que aqui no nosso exemplo é de 260 mil. Então, 260 mil reais, a gente tem um lucro bruto de, vejamos aqui, 342 menos 260, 82 mil reais, beleza? Depois do lucro bruto, a gente vai fazer a dedução das despesas. A gente tem despesas administrativas de 15 mil reais e comerciais de 45. De 15 mil reais, despesas comerciais de 45, beleza? Tudo bem, vamos ver se não tem nenhuma outra despesa lá que para nós seja útil aqui na nossa análise. Não, né? Então, despesas são só essas mesmas. Então, a gente vai chegar no que se chama de lucro operacional. Menos 45 vai dar 22 mil reais. Legal? Tudo bem. Agora, a gente vai incluir aquelas outras receitas e outras despesas, né? E quais outras receitas e outras despesas a gente tem aqui? Reais e uma receita com venda de imobilizado, que é uma outra receita também. Então, vamos colocar aqui individualmente receita com venda. A gente tem receita com aluguéis de 40 mil reais. Legal? Tudo bem. Ainda a gente tem isso aqui que é uma outra despesa, né? Custo de venda de
usado, R$17.000. Então, também entra aqui, custo de venda do imóvel. 17 mil. Agora sim a gente chega no nosso lucro antes do resultado financeiro, que é o que a questão está exatamente pedindo. Então, vamos ver quanto dá isso? 22.000 mais 14 mais 40 menos 17. Então, isso dá R$59.000. Eu vou deixar em negrito porque é o que a questão está pedindo, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Mas, bom, vamos, já que a gente tem as demais informações aqui, vamos colocar aqui, né? A gente tem uma receita financeira de R$20.000. A gente já pode incluir também. Então, receita financeira de R$20.000, legal. Tudo bem. Então, a gente teria aqui, depois dessa receita financeira, o lucro antes do IR, contribuição social, beleza? E é de R$79.000, beleza? 59 mais os 20 mil. Na sequência, a gente teria despesa com IR, contribuição social, que no nosso caso aqui é zero. E, finalmente, lucro líquido, que no nosso caso aqui é de R$79.000, beleza? Mas o que nos interessa é isso aqui, ó, o que a questão está pedindo, lucro antes do resultado financeiro. Então, vejamos se a gente tem correspondência da nossa alternativa aqui de R$59.000. É a letra C de casa, né? Letra C de casa, que responde adequadamente aí a nossa pergunta. Legal, moçada? Então, vejam, é bastante importante que a gente tenha bem claro esse conhecimento da estrutura da DRE, onde entra cada conta dessa daqui, como que eu calculo os principais tipos de lucro dentro da DRE. Isso é bastante importante e ajuda muito em diversas questões. Então, se vocês forem olhar historicamente a cobrança do CFC, ele gosta bastante de explorar esse tipo de questão aqui. Ah, olha, o que é o lucro bruto, né? O que é o lucro operacional, o que é o EBIT, o que é o EBITDA, né? O que é, nesse caso aqui, o resultado antes do resultado financeiro. Então, são temas que o exame gosta de cobrar bastante. Então, é bem importante a gente tenha bem clara essa estrutura aqui para conseguir responder adequadamente o que as questões exigem. Legal? Bom, então, por esse Detona CRC é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está estudando. Enfim, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Bons estudos. Até mais.